Olá pessoal, eu sou o Léo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e hoje chegou o dia da gente conversar um pouquinho sobre De Passagem, da incrível Nella Larsen. A Nella Larsen nasceu em Chicago em 1891 e foi uma das grandes vozes da Renascença do Harlem, um movimento cultural muito importante nos Estados Unidos que buscava valorizar a cultura afro-americana, um movimento feito por afro-americanos que buscavam espaço em uma sociedade que infelizmente era muito racista e repressora. O renascimento do Harlem se desenvolveu entre os anos 20 e 30, alguns estudiosos estendem ele até os anos 40, e englobou todas as formas de arte, e atualmente os nomes mais conhecidos desse movimento são os ligados ao jazz, como o Louis Armstrong, o Duke Ellington e a Ella Fitzgerald. E a literatura também teve um papel muito importante nesse movimento, e é na literatura então que o nome da Nella Larsen ganha destaque, e também de outros autores como, por exemplo, o James Baldwin, um autor que eu gosto demais, e que atualmente é um dos nomes mais conhecidos da literatura do Renascimento do Harlem pelo público brasileiro. E a escrita da Nella Larsen é muito habilidosa, assim como a do James Baldwin, e os dois conseguem tocar em questões muito profundas e delicadas, construir personagens extremamente verdadeiros e explorar como cada personalidade reage de maneiras diferentes aos dilemas do cotidiano. E como é característico da literatura do Renascimento do Harlem, a gente vai encontrar aqui personagens, na maioria negros, que sofrem com o grande racismo da sociedade norte-americana, que deixa cicatrizes extremamente profundas e dolorosas nesses personagens, e é então exatamente isso que a gente vai encontrar aqui em De Passagem. E os livros desse período nos lembram a cada página da importância extrema de uma educação antirracista que barre a disseminação do racismo. E De Passagem está ambientada então nos Estados Unidos dos anos 20 e vai narrar o encontro de duas mulheres que se encontram sem querer no café de um hotel, mas essas mulheres já se conheciam no passado. E essas duas mulheres, a Irene e a Claire, têm como característica comum que elas vinham de famílias em que um dos pais era branco e o outro negro, e que as duas tinham pele clara. E com isso, a Nella Larsen coloca muito do contexto da vida pessoal dela aqui nesse livro, já que, assim como as personagens, ela era filha de uma mãe branca e de um pai negro. E para entender o contexto desse livro, a gente tem que lembrar que no período em que essa história se passa, nos anos 20, existiam nos Estados Unidos aquelas leis absurdas de segregação racial, em que as pessoas negras eram impedidas de frequentar diversos espaços que eram considerados exclusivos para brancos, em leis completamente injustas, racistas e extremamente discriminatórias, que nos lembram que nem sempre as leis são sinônimo de justiça. E esse café do hotel em que a Claire e a Irene estavam era um desses lugares em que a presença de pessoas negras era proibida, mas elas conseguiam frequentar esse lugar por terem a pele clara, mas frequentavam com bastante receio de que alguém descobrisse a verdade, porque se alguém descobrisse que elas tinham um dos pais negro, elas seriam expulsas de lá. Então, quando elas se veem, é um choque para as duas, porque elas conheciam as origens uma da outra, elas se conheciam desde criança, então existiu aquela tensão de que uma talvez pudesse revelar o segredo da outra e trazer então grandes problemas. E além do desconforto trazido por essa possível revelação das origens delas, que trariam problemas muito graves para essas mulheres, também existia um desconforto da Irene em relação a Claire por conta de algo que tinha acontecido no passado, tanto que quando a Irene vê a Claire, ela primeiro finge que não conhecia ela. E a partir desse reencontro, por acaso, no hotel, a Claire quer retomar o contato com a Irene, que ela conhecia desde a infância, então, mas a Irene detesta essa ideia, mas como era educadíssima, ela disfarça, sorri, diz que sim, elas se veriam novamente, mas sempre inventa um compromisso para não precisar ver a Claire.
Mas a Claire fica bastante obstinada a retomar o contato com a Irene e driblar esses compromissos que ela coloca para então barrar as visitas da Claire. Então a Claire vai até a casa da Irene mesmo sem se anunciar, sem ser convidada, o que deixa a Irene bastante desconfortável, mas ela, sempre muito educada, disfarça esse desconforto, mas mesmo assim fica cada vez mais tensa, com os nervos à flor da pele. E nessa retomada de contato, elas vão descobrindo os rumos que a vida uma da outra tinha tomado. E a Irene acaba descobrindo que a Claire era casada com um homem branco e que esse homem era extremamente racista e que a Claire não tinha contado para ele que ela tinha origem negra, o que deixa a Irene bastante tensa pela própria segurança da Claire. Inclusive, a Irene chega a conhecer o marido da Claire logo no início do livro e presencia as frases extremamente racistas que esse homem dizia, frases de embrulhar o estômago de qualquer um, de tão terríveis e preconceituosas que são as falas dessa pessoa. E essa é uma cena muito tensa, porque a Irene e a Claire ficam muito desconcertadas com aquelas frases preconceituosas do marido da Claire, e a Claire, principalmente, fica com muito medo de que a Irene cometesse um deslize e deixasse escapar alguma informação sobre as origens das duas, principalmente da Claire, o que podia ter consequências perigosíssimas para a própria vida da Claire, e então essa tensão fica muito carregada no ar, e a Claire tenta disfarçar esse nervosismo, essa tensão, dando várias risadas para suavizar e fingir que estava tudo bem. E a partir disso, a Irene fica muito em dúvida sobre o porquê que a Claire estava casada com aquele homem tão racista que representava um perigo para Claire caso ele descobrisse as origens negras dela. Então ela fica se questionando o porquê daquilo, daquela situação que para ela era absolutamente insustentável e também incompreensível. E assim a Irene acaba descobrindo que a Claire se passava, e esse é o termo usado aqui no livro, se passava por uma pessoa branca, escondendo a ancestralidade negra do marido e, consequentemente, de todo mundo. E é exatamente por conta desse termo, se passar, que o livro tem o título de passagem, ou passing, no original, em inglês. E esse ato de se passar, ou passing, em uma sociedade profundamente racista e segregada, era uma forma de sobrevivência, de ter um melhor emprego e muitas vezes também de ter acesso à educação, à saúde e à participação política, coisas que eram negadas aos negros por políticas extremamente injustas. Mas ao mesmo tempo, quem praticava o passing muitas vezes tinha que se afastar da família e dos amigos, das pessoas queridas, para não ter a origem descoberta e com isso ter problemas muito sérios, o que levava, na imensa maioria das vezes, a uma vida de grande solidão, sofrimento e isolamento. E era exatamente isso que estava acontecendo com a Claire, que tentava se reconectar com as próprias origens, com o próprio passado, através desse reencontro com a Irene. Então, de passagem, também trabalha de uma maneira muito forte a questão do pertencimento, da identidade e de ter que deixar as pessoas queridas para trás para poder talvez ter alguma oportunidade melhor em uma sociedade profundamente racista e desigual. Mas mesmo assim, a Irene tentava se livrar da presença da Claire, que era misteriosamente muito desconfortável para ela, então ela começa a pensar em alternativas para se livrar da Claire e não precisar mais ver ela, que inclusive aparecia na casa dela sem avisar. E para se livrar da Claire, a Irene pensa inclusive em talvez delatar a Claire para o marido dela, mas como a Irene tinha um senso ético muito forte, ela tenta afastar esse pensamento terrível dela, até porque teria consequências extremamente graves para Claire e seria um grande ato de traição contra ela. E existe entre essas mulheres uma relação muito forte que é ao mesmo tempo de atração e de repulsão, com a Irene querendo afastar definitivamente a Claire da vida dela, ao mesmo tempo em que também tentava proteger a Claire do marido racista dela.
E a Nella Larsen trabalha muito bem a questão da diferença das personalidades da Claire e da Irene. A Irene muito mais contida e reservada, enquanto que a Claire era muito mais expansiva, e as tensões que vão surgindo entre elas por conta dessas diferentes personalidades que acabam gerando diferentes maneiras de reagir aos dilemas que existem nas vidas delas. Aliás, a palavra tensão define muito bem esse livro, que carrega o peso praticamente sufocante da tensão do início ao fim, tensão essa que é muito bem trabalhada pela autora, e que vem do racismo, da necessidade de esconder as próprias origens e da solidão, que vem então dessa necessidade, e também do mistério sobre o passado incomum da Irene e da Claire. E a Nella Larsen é absolutamente genial, ela é sem dúvida uma das grandes vozes da literatura norte-americana, mas que infelizmente escreveu muito pouco, porque sofreu com uma depressão muito profunda e acabou abandonando a literatura. E de passagem, também foi adaptado como filme em 2021, com uma direção brilhante da Rebecca Hall, que conseguiu captar muito bem a essência desse livro, e ela transformou então em um filmão maravilhoso que está disponível no catálogo da Netflix com o título Identidade em português, ou Passing, que é então o título original em inglês. Esse filme é muito bonito, tem enquadramentos lindíssimos e me chamou muito a atenção no início do filme a Irene, interpretada pela Tessa Thompson, que está sempre com um chapéu com a aba aqui pela linha dos olhos, ocultando os olhos, e com isso a gente sente o desconforto dela em frequentar certos ambientes em que ela tem que esconder a própria identidade e ficar sempre em estado de alerta. E a risada da Claire, que ela usa para disfarçar o nervosismo, e essa risada é bastante citada no livro, também é muito bem trabalhada no filme pela atriz que interpreta ela, a Ruth Negga, que consegue transparecer esse elemento de nervosismo e de disfarce na risada. E também é importante destacar o final do filme, que consegue materializar muito bem o enigma do final do livro, que deixa a Irene muito confusa. Claro que eu não vou contar o final do filme, nem do livro, que é então o mesmo final, mas ele consegue então materializar muito bem essa grande dúvida que fica pairando na cabeça da Irene no final do livro. E o subtexto, tanto no livro quanto no filme, também é fortíssimo, e muito é dito justamente no não dito, nos silêncios e nas trocas de olhares. Em alguns momentos parece que existiu no passado um relacionamento amoroso entre a Claire e a Irene, um relacionamento amoroso mal resolvido, que talvez seja o motivo da Irene não querer mais ver a Claire. E tanto o livro quanto o filme são brilhantes, muitíssimo bem executados, e nos lembram das crueldades do racismo, da importância enorme de uma educação antirracista e de políticas que combatam o racismo. Espero que vocês tenham se sentido instigados a ler esse livro incrível aqui, que é de passagem, e também a assistir o filme baseado no livro. E então, por hoje é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.